Divirta-se, 3 minutos. Não faz comigo não, senhor. Não me bota. Eu quero ver versículo bíblico me proibindo. Levantou a bola, agora tá. Olha aqui, o tema aqui não é proibir cultuar, o tema aqui é a questão da placa, tá certo? Sim, proibição. É da placa. Aqui eu li assim em Coríntios: eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Hoje, se você olhar o que se transformou aí, uns é de Macedo e não fale mal dele, pro discípulo dele. Tu morre. Outro é de Valdomiro, outro é de... Então qualquer outro. Não fale mal desses homens para um membro deles, você morre. Não fale mal do pastor de ninguém aqui, que eles vão ficar chateados com você. Ele é ungido, não toque no ungido do Senhor. Então esses homens tomaram lugares praticamente de Deus, não precisa nem escrever placa de semideus. Eu sou discípulo de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Isso já acontecia naquela época. Shaul viu isso com bons olhos? Vamos ver. Não. Estaria o Salvador dividido? Foi Paulo quem foi crucificado por vós? Acaso foi Valdomiro, foi esse dono dessa placa, dono daquela placa, crucificado por vós? Fostes batizados em meu nome? Graças a Deus não batizei nenhum de vós. Assim ninguém poderá dizer que fosse batizado em meu nome, disse Shaul, com exceção de fulano a quem batizou, que eu não botei aqui. Então você veja bem, essa questão de placa, isso não tinha naquele tempo, isso não é coisa bem visível pelo Criador. Essa coisa de vamos dizer assim, de heresia, divisão, né? Heresia, divisão é heresia. Porque a Bíblia é uma só, os católicos tiram onda e o protestante tem que ficar calado. A Bíblia é uma só e vocês se dividem em 20 mil só no Brasil. O padre fala isso e quem vai dizer contra ele? Ah, se a Bíblia é a mesma, por que tem 20 mil denominações só no Brasil? O que é isso? Isso é confusão. Confusão, Babilônia. Porque se todos tivessem a mesma visão que está na Escritura, como foi escrita, certamente todos obedeceriam a mesma fé. Mas o negócio, quando dá dinheiro, o cara já escapole. Falando em dinheiro, que eu tenho tempo ali, olha aqui o que o Shaul falou sobre isso que o irmão colocou. Olha, eu ir para o Japão e ser assalariado. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anuncio o evangelho. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Eu pequei de anunciar o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, mas alguém fui pesado? Saul não recebia nada de ninguém em lugar nenhum. Então você veja, o assunto aqui não é esse, é porque agora convergiu para isso, mas eu tenho 1 minuto. Então o que eu vejo, amado, o assunto é qual? O assunto é: devemos congregar em denominações. Isso está correto. E onde identificamos isso na Escritura? Silêncio, por favor. Me perdoa, eu não quero fazer graça, não é que a minha mente... O Rubens viaja nas respostas. Eu viajo, perdão, eu entro no labirinto do pensamento e não volto. Né? Eu viajo. Pega o foco, Rubens. O segredo é: qual versículo? 1 minuto. Então, a questão da congregação, né, nós não vemos essas placas, essas denominações com bons olhos diante do que a Escritura ensina. Nós vemos que todos são iguais, mas o que faz isso é o templo, a ferramenta extrativista de dinheiro, porque cada um tem seu templo e ali que é une o povo. Ali não tem 2 ou 3 não, senhor, ali tem um monte. Tempo encerrado. 2 ou 3 é na rua. Tempo encerrado. Irmão Leandro, réplica. Paulo nunca aceitou nenhuma moeda de ninguém. 3 minutos. Eu faço uma interpretação equivocada. Ele diz aos filipenses: e bem sabeis vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Eu não vejo Paulo não aceitando, ele aceitava. A diferença que ele tem de muitos que estão na mídia roubando a igreja é que Paulo sabia aplicar em prol do reino de Deus. É diferente. Então o problema não está no dinheiro, o problema não está no templo, o problema é no uso que eu faço da coisa. Se eu colocar uma garrafa de pinga na minha casa e nunca bebê-la, ela não vai fazer mal nenhum para mim. É o uso que eu faço dela. Eu bebo a pinga para tomar coragem e dar um tiro no irmão. Agora não é porque o outro deu um tiro e bebeu pinga que todo mundo que deu uma picada numa pinga não presta. Não tem nenhum versículo bíblico que me proíbe de frequentar uma denominação. Mas também não tem nenhum versículo bíblico, a meu ver, que me incentiva a isso. E eu digo, no melhor sentido possível, porque não dá tempo, eu posso falar, mas não vai dar tempo de eu explicar, penso que eu serei mal interpretado. Naquela época havia placa assim, só a nível de identificação. Eu escrevo a igreja da Galácia, eu escrevo a igreja de Éfeso, porque é impossível reunir todos os irmãos do mundo no mesmo lugar. Então vamos tentar reunir todos os irmãos do mundo no mesmo lugar, no mesmo horário. Enquanto tem gente trabalhando aqui, tem gente dormindo no Japão. Ou seja, é impossível. Qual é o pecado que há em nós nos reunirmos em lugares diferentes e darmos um nome para isso? A
não tem nada a ver. Quem abre um templo e começa a cultuar Deus ali significa que é corrupto. A corrupção está na pessoa e não no templo. Não há nenhum versículo bíblico no Velho Testamento, no Novo Testamento, que me proíbe de colocar uma placa e de fazermos uma reunião num determinado lugar. Mas eu também não tenho incentivo para isso. A Bíblia me incentiva a amar e não esperar, mas ir pregar. E eu sou contra. Tem muitas igrejas evangélicas que não entenderam. Deus só está no templo, Deus só está naquela reunião. É mentira. É mentira. Agora, mal em frequentar um templo, uma denominação, não vejo uma proibição bíblica. E Paulo aceitava dinheiro, sim. Só que ele sabia aplicar, ele era homem de Deus. Tem 1 minuto ainda. Eu estou satisfeito. Eu não vi nenhum versículo bíblico que me proíbe de aceitar o dinheiro e nem de abrir um templo, de frequentar um templo. Agora, contra a corrupção, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é contra a corrupção. Seja no templo, seja fora do templo, em qualquer lugar. A impressão que dá é que eu posso aceitar dinheiro trabalhando secularmente, eu preciso do dinheiro. Mas no que se trata a coisas espirituais, eu não posso. Onde eu estou proibido disso, gente? O mal não está no dinheiro. Jesus Cristo disse que o mal está no coração. É dali que procede adultério, fornicação, avareza, etc. Agora, o dinheiro na mão de uma pessoa próspera, no sentido de abençoar outros, o dinheiro é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Tempo encerrado. Obrigado. Professor Leandro, pergunta número 10. Devemos jejuar por quê? Professor Leandro, 5 minutos. Se devemos jejuar, Isso. a gente vê no Velho Testamento pessoas jejuando. Josafá, Davi, quando engravidou alguém, essa criança morreu logo. A gente vê em momentos de guerra, de aflição, a gente vê o povo jejuando. A gente vê também o Salvador jejuando no capítulo 4 de Mateus e outros. E Paulo também comenta sobre jejum. A Bíblia também não nos proíbe. Eu falo muito não proíbe, né? Porque eu não vejo, eu não posso atacar uma coisa que a Bíblia não ataca. A Bíblia não proíbe o jejum. Agora, nós devemos jejuar? Olha, se devemos, eu penso que o jejum é bom para quem acredita. Em que sentido? Tudo aquilo que nós usamos para disciplinar a carne é legal, meu irmão. O cara que come demais é que tem que jejuar mesmo. Ou seja, o jejum é bom, então depende do propósito. Agora, eu jejuar para fazer uma permuta, uma barganha para Deus me dar? Não. Deus não depende de jejum para fazer coisa nenhuma. Isso é uma má interpretação bíblica. Agora, irmão, você quer jejuar para quê? Eu quero deixar de comer. Eu gosto de comer. Eu sou magrinho, mas como que é uma beleza. Mas eu resolvo, aliás, faz tempo que eu faço isso. Há muito tempo estou preguiçoso nesse sentido. Para alguns do sistema nosso, eu sou preguiçoso. Mas se eu quiser ficar 12 horas sem comer, fala para minha esposa, me deixa no quarto, eu quero falar com o Criador. Eu vou me preparar para um projeto, para eu pregar a palavra de Deus, mas não quero comer, eu não quero ser interrompido por nada. Eu quero disciplinar o meu corpo. Qual é o mal nisso? Não tem mal nenhum. Agora, barganhar, eu vou fazer jejum para Deus me dar tal coisa, campanha, não sei do que. Gente, tudo isso é uma ginástica teológica. É dizer o que a Bíblia não diz e não dizer o que a Bíblia diz. Agora, o jejum para a disciplina do corpo, para você se consagrar, porque a comida é uma bênção. A comida, ela é dada pelo Criador a nós, e Deus foi quem colocou dentro de mim a necessidade de comer. A comida é uma necessidade básica. Tomar água é uma necessidade básica. Tomar Coca-Cola não é uma necessidade básica, mas água sim. O pão, a Bíblia fala muito do pão, representa todo o nosso sustento básico. Shaul disse a Timóteo, se tivermos com que nos cobrirmos e o sustento, estejamos com isso contentes, quer dizer, o sustento nós não podemos abrir mão. Agora, esse sustento que é básico para mim, quando eu abro mão desse sustento que é uma base do meu corpo, que o Criador colocou, não foi eu não nasci. Jesus, Deus, eu quero nascer comendo. Não, eu nasci e já tive essa necessidade, faz parte da natureza humana, comer. Agora, quando eu abro mão desse momento que é uma necessidade básica para me consagrar ao Criador ou disciplinar o meu corpo, não vejo mal nenhum. Agora, Deus depende disso, o Criador depende disso para me dar alguma coisa? Não é bíblico, não depende. O jejum é algo pessoal. Ok? Encerrou? Tem 2 minutos. Tudo bem. Eu estava procurando aqui, mas não achei, mas eu vou de mente mesmo. Porque eu queria um texto aqui de Isaías sobre jejum, mas vamos senhor de anda. 58, 6, 58, 6, obrigado, irmão. Devemos jejuar porque Rubens. Espera aí, 5 minutos. Ali
tem 5. Olha só, veja bem. Primeiro, nós nascemos num período posterior à Babilônia, posterior à Babilônia, na Grécia e Roma. Então nós estamos falando aqui de uma palavra grega. Que palavra é essa? Jejum. O que é jejum? A gente come um jejum, a gente veste, a gente anda em cima dele. O que é um jejum? Não é palavra brasileira, é palavra grega. Significa abster-se de. Tá certo, irmão? Abster-se de. Então o Salvador, naquele período que o irmão citou, ele absteu-se de comer, porque ele não quis obedecer o diabo. O diabo falou: transforma essas pedras em pão. Ele não quis obedecer o diabo, ele desobedeceu e preferiu abster-se de comer. Não foi prática nenhuma religiosa, porque ele jamais precisaria disso para chegar ao Pai. Tá certo? Então aquilo é comer. Shaul diversas vezes passou frio, passou fome, muitas vezes em jejum. O que é? Espiritual? Não. Ficar sem comer. Então quando Jerônimo traduziu a Vulgata, que virou essa Bíblia, ele deixou palavras do grego, não traduzida, mas transliterada, para nos induzir ao erro. Erro. Isso é erro. Esse jejum espiritual que aqueles camaradas praticavam, o irmão bem disse, Josafá foi consultar, jejuou, aquele Astarchetes, não, que Jeremias e Esdras jejuou para ir lá para conversar com Atarchetes, o rei. Eles jejuavam sim, mas eu pergunto, o que eu vou fazer pelo irmão? O que agrada ou o que desagrada? Eu tenho que fazer o que agrada. E o Salvador aqui em Isaías falou pela boca do profeta: acaso é esse o jejum que eu pedi a vocês? Que um dia fique sem comer, incline a sua cabeça como junco, e ainda requer das minhas mãos o meu trabalho? Acaso o jejum que eu ensinei não é que defenda o interesse do órfão, da viúva, do necessitado, que não afaste a sua mão do próximo? Não é esse acaso o jejum que me agrada? Depois do período da Babilônia de 70 anos, veio outro profeta, Zacarias, e detonou o povo. Vocês não ouviram o que foi dito pela boca do antigo profeta? Quando vocês ficam com fome, aliás, olha o que o Criador falou pela boca de Zacarias: quando vocês comem, não é para vocês mesmos que comem? Por que quando fica com fome, vem dizer que é para mim? Não é acaso que eu quero o jejum é que atenda o órfão, necessitado, não deixe de estender a mão para o que precisa, não é amor ao próximo? Foi isso que o Criador falou a respeito de jejum que agrada a ele. E o Salvador deu uma ordem empírica: aqueles que têm o noivo não devem abster-se de comer, não devem jejuar. Tem o noivo? Não jejua. O Salvador disse para não jejuar. Tem texto, tem Marcos. Depois o irmão pode ver. Aquele que tem o noivo não pode jejuar. Por que o Salvador falou isso? Aquele que tem o noivo não pode abster-se de comer, porque o noivo é o alimento. Aí ele falou: haverá dias, 3 dias, que o noivo será tirado. Nesses dias jejuareis. 3 dias que ele morreu. E ele, quando subiu, falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque onde tiver 2 ou 3 no meu nome, 2 ou 3, tem um condicional no nome dele, ele estará. Então, se ele está conosco, se nós temos o noivo, ele diz que não pode abster-se de. Jejum é uma palavra podre do sistema religioso criado para poder nos enganar. Essa palavra não é o conceito de prática religiosa que nós praticamos porque aprendemos assim, não. Jejum é apenas uma tradução mal feita. No caso, por exemplo, de presbítero, no caso de diácono, no caso de evangelho, no caso de evangelista e muitas outras, unção, bênção, entende? Essas coisas todas foram colocadas assim para nos induzir ao sistema religioso, apontar nossa mente associativa para o sistema religioso, dando respaldo que eles estão certos, mas eles não estão certos. Por quê? Se eu vou fazer alguma coisa para agradar a minha amada, eu tenho que fazer o que ela gosta. Se eu fizer o que ela não me pediu, eu vou desagradá-la. E é isso que o Salvador, o Criador, falou pela boca de Isaías, pela boca de Zacarias, 70 anos depois. Eu creio que tem um minuto pela frente, eu Silvio, mas o básico é isso. Então, quando o Salvador foi numa festa daquele coletor de impostos que havia se convertido, ali havia pessoas com roupas luxuosas. E ele disse: não se deita remendo de pano novo em vestidos velhos, não se usa essas práticas que aqueles homens usavam, porque isso não agrada ao Criador. Espera aí, ele falou que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E vamos lembrar do seguinte: jejum, palavra grega, abster-se das coisas do mundo e se alimentar das coisas do Criador, senão o diabo não obedece. Entende? Hoje faz jejum e vai expulsar um demônio e ver se ele sai, vai passar vergonha. Se fizer jejum hoje do jeito que é para fazer essa prática religiosa e falar: sai diabo, em nome desse jejum, vai passar vergonha. O diabo vai dizer assim: eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vós, quem sois? Professor Leandro, réplica 3 minutos.
penso eu que na opinião do Rubens, a Bíblia que nós temos está toda errada. Já falei isso 1000 vezes. Quando eu afirmo isso, se eu tivesse coragem de afirmar que tudo que está nessa Bíblia aqui está errado, eu não diria que eu conheço a verdade, eu diria que eu sou a verdade. Estou falando de mim, Rubens, falando de mim. Eu sou a verdade, eu tenho a verdade e o resto está errado. Gente, eu afirmo, ninguém tem uma teologia perfeita. Nenhum teólogo no mundo. Nós somos seres humanos falíveis. Ninguém tem uma teologia perfeita. Então, para falar que tudo está errado, eu tenho que provar tudo que está certo. Quem tem essa pretensão, eu penso que não é arrogância, pelo jeito dele não é uma pessoa arrogante. Mas ninguém pode afirmar que está aqui está tudo errado. E outra, mesmo que esteja errado, isso não foi traduzido para enganar o sistema, porque mesmo estando errado, o sistema não tem respaldo bíblico, mesmo com o errado, um respaldo bíblico errado, por assim dizer. Olha que paradoxo. Porque mesmo lendo essa Bíblia, que está toda errada na opinião dele, não tem base para fazer esse jejum que fazem aí, mesmo estando errado. Vocês estão entendendo? Mesmo se o que eu tenho na mão aqui é um livro que está adulterado, mesmo ele adulterado, pastor nenhum, nem o meu pastor, Adelino Alves Ribeiro, pode provar para mim que eu tenho que fazer um jejum, porque eu tenho que barganhar, etc. e tal. Certo? Mesmo estando errado, ninguém tem base, mesmo no errado. Imagine se tiver certo, aí que não tem base mesmo. Então, na verdade, é que o pessoal pega o texto, mesmo errado ou não, e distorce o texto. E o povo não tem acesso. O povo também por preguiça, por ilusão, o povo também tem culpa, muita gente faz parte do povo que tem preguiça de conhecer. Agora, quem quiser ler mais, Mateus capítulo 6, quando Jesus fala de esmola, de ajudar o pobre, de oração, Mateus 6, do 16 ao 18, eu não vejo proibição para o jejum. Eu vejo ele falando que pode fazer, mas faça isso de coração. Quem quiser fazer, mas também não obriga. E o jejum não é a palavra maldita, porque não existe palavra maldita. O que existe é gente maldita que inventa palavras. Palavra não pode ser maldita ou bendita. Não existe palavra maldita, é a intenção do coração. Porque quando eu falo manga, você pode entender manga de fruta e manga de roupa. Tudo depende do contexto. Então não existe palavra maldita. Jesus nunca condenou uma palavra. Ele condenava pessoas que faziam uso das palavras com desejos, pensamentos escusos. Não tem nenhuma proibição bíblica para eu me abster de alimento, desde que eu queira. Mas também não tem nenhuma forçação de barra. Então eu faço se eu quiser, se eu não quiser. Pronto. Já tem 30 segundos. Não, eu sou devagar na resposta porque eu gosto de responder a pergunta. Eu gosto de tentar responder a pergunta. Rubens, réplica. 3 minutos. Ô Silvio, eu esqueci o que eu queria falar. Jejum. Vou ver se eu lembro. Não, eu esqueci o contexto aqui. Minha mente corre muito. Ah, da Bíblia errada, irmão. Obrigado. Tá a Bíblia errada. Perdão, é isso aí. Tá tudo errado. Não, deixa eu chegar aqui no meu ponto. Olha só. Eu não li a Bíblia nesse caso. Eu li a Escritura. Porque na Escritura é abster-se de. Na Bíblia que é jejum. Então nós temos que tirar o cocô, me perdoe a palavra, que esses caras cagaram na Bíblia. Eu não pode baixar a Bíblia. Você tem que limpar a sujeira. Esses caras botaram jejum, gente, para nos levar ao erro. Então o que eu fiz foi tirar o jejum e coloquei o significado de jejum. Acaso eu errei em tentar restaurar o que era antes? Acaso eu me faço então um cara maldito ou imprestável por tentar colocar o que estava na Escritura do jeito que estava? Eu não vou mudar todas de todo mundo, mas a minha no entendimento eu mudo. Mas você também erra, você é falível, você pode mudar e fazer uma mudança errada. Não, mas eu não errei, porque quem criou essa confusão foi quem transferiu para o grego. E você viu quem transferiu, você conversou com as Não pessoas. tem problema dele. Peraí. Ele tem que terminar o raciocínio lá. O cara que transferiu, coitado, deve estar no colo do Orlock, problema dele. Eu também vou prestar conta, agora eu não vou nas águas dele. Daqui 300 anos nós vamos se esse sistema existir, daqui 300 anos os nossos descendentes vão ler os livros e falar: Deus levantou um na face da terra. Rubens Sodré, o único que não adulterou nada, que interpretou corretamente. Daqui 300 Eu não estou interpretando, eu só estou colocando o que era no lugar Para que com isso, era. Rubens, você também erra, Rubens. Você é limitadíssimo. E eu sou muito mais do que você. Eu sou muito mais do que você. Você também é. Só não pode ir. Você quer ser absoluto. Irmão Leandro, deixa ele terminar o raciocínio e Eu não depois. estou falando de mim mesmo não, irmão. Estou falando da Escritura. A Escritura é Está falando da interpretação que o senhor tem. Ordem. Desculpa. Ordem. Silêncio. Por favor, Rubens, continue. Pode continuar, Rubens. Olha, veja bem, gente, eu não quero deixar ninguém confuso.
Eu não vim para confundir, mas para explicar. Igual aquele palhaço Sócrates que tinha na televisão. Olha como é que era alienado, aquele que se vestia de macaco. Eu não vim para confundir, mas para explicar. Irmãos, veja bem, um dia existiu uma escritura. A escritura existiu, perfeita. Mas o homem incluiu nela o que não era para incluir. Capítulo, versículo, concordância, epígrafe, tudo é inclusão. Isso é Bíblia, é o lixo. Lixo. Eu assumo perante qualquer tribunal que eu digo, pode gravar, filmar e repetir. O lixo da Bíblia foi o que deixaram para nós, em função de quê? Da preciosidade da Escritura. Se a Escritura fosse traduzida, aqui estaria abster-se de. Por que traduz uma coisa e não traduz outra? Por que traduziu para o grego, mas do grego para cá reteve? Não traduziu de novo do grego para português ou para qualquer idioma. Parou no grego. Isso é armação. Isso é engodo, isso é um golpe, isso é uma armadilha. Então eles colocaram aqui jejum, palavra grega, para que você não saiba o que significa abster-se de. Quem é que vai saber que abster-se de alguma coisa? Entende? Então o próprio Saulo mandou fazer um jejum sexual, abster-se de sexo, que é para poder, quando o marido e a mulher não se separe o marido da mulher, a não ser por consentimento mútuo, para dedicar-se a um jejum sexual e depois volte para que o diabo não entre de vós. Disse aos Coríntios. Então o que acontece? Jejum é abster-se de. Então você pode dizer que Jesus fez jejum, é mentira. Não é nada de jejum espiritual. Ele absteve de comer porque ele não quis obedecer o diabo. Não quis transformar pão em pedra. Então eles é que criam pretexto, não digo irmãos que ensinaram a ele. Ele aprendeu com teologia, Deus. Olha só, eu sou ateu, cara. Eu não quero saber de Deus, eu não tenho nada com Deus. Deus não morreu por mim. Eu não quero nada de Dei, de El, de Deus, nem Deus. Não tenho nada a ver com Deus. Eu tenho a ver com aquele que fez o céu e a terra. Se eu tivesse nascido antes de Roma, eu não chamaria ele de Deus. Porque o nome dele de Deus foi agora. Só um detalhe, se me permite, chega no Google, escreve Deus. Acabou. Você ganhou o tempo. Como diz o Galvão, veja bem, a gente está indo agora para uma pergunta. Você pode concluir alguma coisa? Não posso falar nada em cima disso? Não, pode. Você pode dentro do seu tempo. E a mesma coisa o Rubens. Sim. A pergunta é, número 11, que vai para o Rubens. Meu Deus, mas ele fala, agora termina. Não, mas você iniciou a outra pergunta. Eu vou ter que dar um derrame. Você iniciou a outra pergunta. Eu vou me segurar. Aqui tem a lógica. Vamos lá. Então é o seguinte, a pergunta é Deus que opera milagre dentro dos templos? Essa é a pergunta. Senhor, olha meu Pai, hoje é dia do julgamento. Todo joelho se dobra e toda língua se confessa, Senhor. Em seu nome eu expulsei demônios. Em seu nome eu dei vista a cegos. Em seu nome eu curei. O Criador dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito.